Uma existência cristocêntrica. É o tema da mensagem de hoje, continuando o capítulo 7 de 1 Coríntios, do verso 25 ao verso 40. Primeiros Coríntios, do verso 25 ao verso 40. Eu vou ler primeiramente do verso 25 ao verso 31. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Essa é a palavra do Senhor. Todo esse capítulo, nós já vimos, está em harmonia com a epístola e aponta para o fato de que a existência gira não em torno de nós, mas em torno de Cristo. Estamos convencidos disso? Não estamos convencidos disso, irmão. Estamos convencidos, talvez intelectualmente. Doutrinariamente, na nossa mente, isso funciona bem. Nenhum de nós aqui diria, eu sou o centro da existência. Mas e a prática? E a coerência com isso? Principalmente, como vai nos mostrar o capítulo aqui, essa parte, as decisões que nós tomamos, as escolhas que fazemos ao longo da vida. Cristo é o centro delas. Estamos considerando Cristo o tempo todo. Já vimos que as soluções humanas não resolvem. Você se lembra? Solução que alguns em Corinto, talvez aqueles que vão ser chamados daqui a pouco de pneumáticos, os espirituais, aparentemente estavam propondo olha, o melhor jeito de você se consagrar a Deus é não ser casado e não ter intercurso sexual. É isso que você tem que fazer. Inclusive, se você for casado, parece que alguns deles insistiam nisso. E se você não é casado, não entre nessa, porque isso vai afastar você de servir bem a Deus. Eles falavam isso. Ou parecia ser esse o ensino ali. Nós já vimos que essas soluções humanas não resolvem os problemas causados pelo pecado. Deus é o único que tem resposta para as demandas criadas pelo pecado. E essas respostas estão sempre e inevitavelmente na pessoa de Cristo Jesus. O assunto imediato nesse capítulo são as questões acerca de casamento, mas você já viu que o objetivo é a excelência da vida cristã, o que significa ter a vida centralizada em Cristo. E é isso que Paulo vai deixar bem claro quando ele chegar a 1 Coríntios 13, aquele capítulo do amor, que na verdade é o capítulo de Cristo, como todos mais. A gente precisa parar de segmentar epístolas, segmentar textos bíblicos, esquecendo o contexto maior deles. O casamento, ou o celibato, ou qualquer outra condição, tem propósito de glorificar a Cristo. É por isso que Paulo em Efésios vai dizer que o casamento é um display, é uma tela onde a união entre marido e mulher revela a união entre Cristo e seu povo, entre Cristo e sua igreja. Seja o casamento, seja o celibato, seja qualquer outra condição. O propósito é glorificar a Cristo. Por isso mesmo não há condição de vida que impeça você de servir a Cristo na vocação da salvação que Ele deu a você e a mim. Não existe nenhuma condição de vida. Falamos isso no domingo passado. Não existe nenhuma situação que você possa alegar, Senhor, por causa disso eu não posso te servir. Você pode ser casado, você pode ser solteiro, você pode ser judeu, você pode ser gentio, você pode ser escravo, você pode ser livre. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser desempregado, você pode ser culto, você pode ser ignorante. Não há nenhuma situação que vá servir de desculpa, de justificativa para não servir a Cristo na condição, na vocação em que Ele chamou você. Isso não deveria nos desanimar, isso deveria nos animar.
É para você voltar-se para si mesmo e dizer assim, então essa situação que eu estou achando que está muito difícil, que está me atrapalhando muito, na verdade, é a situação na qual o Senhor me colocou. E nela eu devo ser testemunha dele, nela eu devo servir ao Senhor, nela eu devo servir aos homens, aos seres humanos, por causa do serviço a ele. Isso deveria animar a gente. Então, Senhor, não tem nada que me prenda realmente, nem isso que eu tenho sido convencido, talvez pelo meu pecado, talvez pelos valores do mundo, talvez pelas acusações ou as tentações do diabo. E a Bíblia vai dizer, não, em nenhuma situação você está realmente impedido de servir ao Senhor Jesus. Já vimos que você não pode tentar ser o que você não é. Eu vou acrescentar hoje, porque isso eu falei no passado, lembra? Não tente ser aquilo que você não é. Lembra do judeu querendo ser gentio, uma coisa que vimos dificilmente aconteceria, ou mesmo de um gentio querendo ser judeu, a maioria deles achava, por exemplo, que a circuncisão era mutilação. Mas hoje eu vou acrescentar, não tente ser o que você não é mais. No final do Evangelho de João, os discípulos dizem assim, Pedro diz, vou pescar. E aí os outros dizem, também vamos. Vamos voltar àquela velha vida. O mestre morreu. Vamos fazer o que a gente precisa, nós temos que fazer alguma coisa. O mestre havia dito o que ia acontecer, mas aquilo não entrava, não encaixava. O coração deles ainda não tinha sido preparado para entender. Quando ele falava, será entregue nas mãos dos pecadores, será crucificado, ao terceiro dia ressuscitará, a Bíblia diz várias vezes, eles não entendiam o que ele estava dizendo. Muitas vezes nós não estamos prontos. Eu me lembro de ter conversado com Stuart Olit lá em Portugal, quando estávamos participando juntos de uma conferência. E eu conversava com ele, num café da manhã, dizendo para ele assim, rapaz, em 96, eu tive acesso a um livreto da Fiel, chamado O Antigo Evangelho, que era um prefácio escrito por J.I. Packer, já falecido, para uma nova edição de um livro do puritano Joe Owen, um livro que tinha o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. O prefácio era tão bom que a Fiel o publicou à parte, como um livreto. Em 96 ele veio às minhas mãos numa conferência, lá em Águas de Lindóia. E eu peguei aquele livro, e eu abri o livro, e na primeira página eu comecei a ler. E quando eu vi a palavra predestinação, eu fechei o livreto. Eu botei na mala. Quando chegou em casa, ele foi para a estante. Levou 9 anos para eu voltar àquele livreto. 9 anos para eu ter despertado para a situação. Porque uma palavra ali me chocou, uma palavra ali não. Ela está na Bíblia, mas eu não queria lidar com ela. Eu me lembro de ter dito para mim mesmo naquela época, eu sou um pastor iniciando meu ministério, eu quero pregar a Cristo, eu não posso me preocupar com a palavra, a doutrina. Me lembro do Stuart ter me dito assim, Deus sabia que você não estava pronta. Não, isso não é uma desculpa para a falta de intencionalidade. Os discípulos não estavam prontos ainda. Foi por isso que Jesus chamou 2 deles de nécios e tardos. Ou seja, vocês são meio lentinhos para entender, né? E aí ele repassa a Escritura sobre aquilo que ele já tinha dito para eles. Eles vão pescar, não pegam nada. Essa é uma boa figura, uma boa imagem. No final daquela pescaria mal sucedida, o Senhor aparece na praia. Dá uma ordem que eles já tinham ouvido antes em outro contexto. Peixes são apanhados, e então eles correm para lá. E o Senhor Jesus já está esperando com uma fogueira armada, com alguns peixes que já estão ali. A Bíblia não diz como aqueles peixes estão ali. Eles trazem alguns dos que eles pescaram também. Nós não podemos tentar mais ser aquilo que nós éramos. Nós não podemos tentar ser alguma coisa que não somos mais. Nós somos discípulos de Cristo. Meu irmão, você já foi pego por Ele. Não tem jeito. No ótimo filme, Um Violinista no Telhado, que se passa em uma comunidade judaica, tem um momento que um dos personagens pergunta assim, Senhor, o Senhor não podia ter escolhido outro povo, não? É muito ruim ser seu povo. O Senhor trabalha, a gente sofre. E eu me lembro de C.S. Lewis usando uma ilustração sobre obra-prima. Quando um pintor faz uma obra em que ele se dedica muito e que pode vir a ser uma obra-prima, a obra principal dele,
ele faz o rascunho daquilo. E depois ele faz outro rascunho. E depois ele faz outro rascunho daquilo. E faz mais outro rascunho. E mesmo durante a execução, ele ainda faz outro rascunho. Quando ele vai para a tela e começa, então, ele começa a pintar. Mas ele tem que preparar a tela. Às vezes ele tem que jogar ácido na tela. Às vezes ele tem que raspar a tela. Dependendo da técnica que ele estiver usando, isso vai acontecer muitas vezes. Imagine se você fosse aquela tela. Você ia estar pensando assim, eu preferia ser um rascunho. O rascunho, ele vai lá e rascunha, pronto. Aí ele olha, se ele não quiser, ele pega outra folha e faz. Só que no final, aquele rascunho é embolado, geralmente jogado todo fora, perdido. É a tela que fica. É a tela que sofre a queimadura, que sofre a raspagem. Ela é que fica. Deus está fazendo uma obra-prima, irmão. Ah, e não é você, não. Você ia pensando que sou eu. Não. A obra-prima dele é imprimir a imagem do Filho em nós. Isso é a obra-prima. O Filho é a obra-prima. Mas nós seremos raspados, queimados. Ficaremos doloridos. Mas não adianta tentar ser o que nós não somos mais. Então, quando olhamos para esse capítulo, temos que ter isso em mente. No versículo 25, Paulo diz com respeito às virgens, o que provavelmente aqui é mais a ideia é a virgindade, as pessoas virgens. Embora o normal fosse você se referir às mulheres. Mas note que logo no versículo 26, Paulo volta àquilo que ele tem feito no capítulo todo. Paulo não fala só para as mulheres, Paulo não fala só para os homens, ele fala para mulheres, fala para homens. No versículo 26 ele diz, penso ser bom para o homem. Ele começa de novo com o homem. Então parece que o que ele tem em mente aqui, embora às vezes seja difícil definir nessa parte do capítulo o que virgem significa, são pessoas que não estão casadas, pessoas de ambos os sexos, ou seja, a virgindade. Ele diz, eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Note bem, o que Paulo está dizendo é o seguinte, o Senhor Jesus não comentou sobre isso quando ele estava no seu ministério terreno. É só isso. Não tem nenhuma parte dos escritos de Paulo que você possa dizer assim, isso é de Paulo, então isso não é de Deus. Isso não foi do Espírito Santo. Meu irmão, se está aí, é do Espírito Santo. Entendeu? Paulo está dizendo isso, ele está sendo coerente. Ele tinha o que dizer sobre divórcio, porque Jesus falou sobre isso. Então, anteriormente, você viu comigo, ele citou sobre isso. Sobre o que Jesus não falou, ele diz, não tem uma palavra do Senhor, mas tenho isso aqui para vocês. E então tem 3 coisas que você precisa observar ao longo desse capítulo e ao longo de toda a Bíblia. Tem aquilo que a Bíblia ordena que você faça e você tem que fazer. Tem aquilo que a Bíblia proíbe você de fazer e você não faz. E tem alguns assuntos onde a Bíblia diz, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não vai estar errando. Mas pense bem na decisão que você vai tomar. E esse é o caso na maior parte do texto que temos diante de nós. Paulo termina o verso dizendo que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. E aqui vai um primeiro ensino, então, além de todos os outros que eu já citei. Mas o primeiro dentro do texto, ser fiel na vida cristã, seja em que ministério for, aonde o Senhor colocar você, é dádiva da misericórdia divina. Paulo diz, eu recebi a misericórdia de ser fiel. Irmão, nem a nossa fidelidade é obra nossa mesmo. Deus é misericordioso e ao invés de nos deixar entregues a nós mesmos, Ele nos concede a dádiva da fidelidade. Paulo podia olhar para si e dizer, eu tenho sido fiel. Fiel em quê? Certamente ele não era perfeito, mas na pregação e apresentação do Evangelho, da graça de Cristo, ele era fiel. Ele apresentava com fidelidade. Podemos falar isso de nós mesmos? Você apresenta com fidelidade. Apresentar com fidelidade não é só apresentar com precisão, mas apresentar com conhecimento também. Seu conhecimento acerca do Evangelho, você que já é batizado há alguns anos, é maior agora do que era anteriormente, quando você aceitou a fé? Você pode dizer isso? Se eu tiver que apresentar o Evangelho para uma pessoa e estiver no elevador com ela, e você só tem uns 60 segundos até chegar ao andar dela, o que você diria para ela? Você será capaz de passar o Evangelho para ela naquele momento? Porque é possível. Não é possível você fazer uma pregação sobre Romanos nesse período, nesse tempo. Mas dá para você passar o Evangelho. O Senhor dá a misericórdia de ser fiel. Sabe como o Senhor dá a misericórdia de ser fiel? Por exemplo, providenciando púlpito e pregadores fiéis. Você tem um púlpito onde todo pregador que já o ocupou foram pessoas fiéis à palavra. Eu não sei de ninguém que tenha ocupado esse púlpito para pregar sua própria ideia, sua própria vontade. A não ser que eu estivesse fora e alguma coisa aconteceu e ninguém me disse nada.
A última vez que estive fora, domingo passado pela manhã, eu perguntei a Renato, e aí, como foi tudo de manhã, o culto? Ele disse, é só o Rômulo que na hora de ministrar a ceia, ele mandou todo mundo vir e colocou um pedaço de pão na boca de cada um e tal. Você vê o que eu tenho que aguentar. Né? Foi isso que ele falou de você. Isso é bom, porque aí dá chance do pastor voltar e consertar a coisa e eu continuo com o meu emprego garantido, né? Ser fiel na vida cristã, seja em que ministério for, é dádiva da misericórdia divina. Segundo ensino, não abandone seu cônjuge durante a aflição. Paulo está falando sobre casamento. Não, note, o referencial é Cristo. O assunto aqui, supremo, é realmente o seguinte, seja o que for que você vai fazer, Cristo tem que ser o referencial, e suas decisões precisam ser pautadas nele. Mas o segundo ensino é, não abandone seu cônjuge durante uma aflição. Paulo fala sobre a angustiosa situação no verso 26. E é difícil definir o que é isso. Geralmente, duas coisas servem muito bem aqui. Alguma situação específica na igreja de Corinto, que pode ter sido fome, que pode ter sido alguma coisa causada pela própria pecaminosidade da igreja, Deus trouxe juízo sobre a igreja. Os comentaristas se dividem aí. Mas não é importante realmente você saber exatamente o que estava acontecendo. Se fosse importante, Paulo teria dito aqui. Então, a primeira situação é uma situação específica. A segunda é que a angustiosa situação presente pode se referir a várias situações ao longo da vida, inclusive da vida cristã, talvez a perseguições que já estavam começando a acontecer e que nos séculos seguintes iriam piorar. Seja o que for, o conselho de Paulo vai muito bem aqui. Não importa a angustiosa situação, se é uma coisa específica. Ao longo da nossa vida teremos situações angustiantes. Por isso ele diz, você tem esposa, não procure separar. Se você está solteiro, não procure esposa. Não abandone o seu cônjuge. Se você é casado, quando a situação difícil vier, não abandone. E às vezes a gente faz isso. Quando a situação vem difícil, principalmente quando a situação é entre os dois, nós nos abandonamos, às vezes, dentro da própria casa. Existe o abandono geográfico, né? Vai embora. E existe o abandono também dentro de casa. Quando você casou, você fez um pacto, e o pacto é de caminhar juntos. Você está comprometido tanto quanto o Senhor Jesus comprometeu você quando Ele o salvou, ou quando Ele a salvou. É hora de dar as mãos, não importa. Talvez não seja hora de falar, seja hora de ficar perto, quieto, mas é hora de ficar perto, você não pode abandonar o seu cônjuge. Deus odeia o divórcio. Inclusive esse divórcio nominal. Seja qual for a situação da angustiosa situação, Paulo diz, você tem esposa, não procure separar-se. Não diga, olha, com esse problema aí não dá. Com essa situação difícil não dá. Quantos homens abandonam suas famílias? Porque a situação fica difícil. Porque nasce mais uma criança. Porque nasce uma criança com a saúde comprometida. Note que Paulo, no verso 26, voltou a falar para o homem. Ele diz, olha, permaneça assim como está. Ele vai dizer, vou adiantar para os irmãos, dar spoiler logo do restante. O Paulo vai dizer, argumentar muito aqui, é o seguinte, a situação de solteiro tem uma coisa, uma vantagem sobre a situação de casado. Talvez a palavra vantagem seja um pouco forte, mas na falta de uma melhor eu vou usar essa. O solteiro não tem que se preocupar numa situação angustiosa. Imagine a pessoa que tem filhos para sustentar. Se há perseguição, se houver fome no país, se houver uma pandemia, a sua preocupação sempre dobra, triplica. A pessoa que está solteira não tem essa preocupação. Ela pode ter dificuldades, vai enfrentar dificuldades, não quer dizer que a vida dela seja fácil ou mais fácil, mas ela não tem que se preocupar com uma outra pessoa, como tem que se preocupar o homem casado, a mulher casada, o pai e a mãe. E Paulo está dizendo, olha, vocês vão ter preocupações. Então eu digo o seguinte, com relação à situação de virgindade, tendo eu recebido a misericórdia de Deus de ser fiel, vou dar a minha opinião aí, porque você pode casar ou não casar. Mas se você está casado, já era, você está comprometido. E eu, particularmente, casado há quase 41 anos, dou graças a Deus por isso. Eu não sirvo para ser solteiro, eu não recebi essa dádiva, esse dom de Deus.
Algumas vezes fomos obrigados a dormir longe um do outro por compromissos. É sempre muito ruim. Se você está casado, você está comprometido. Esse compromisso veio das mãos de Deus para você. Lembra que a Bíblia diz? Aquele que acha uma mulher, acha uma esposa, recebeu do Senhor uma bênção, recebeu do Senhor uma dádiva. Então Paulo não está diminuindo o casamento, não. Ele está apenas colocando os fatos. A pessoa que é solteira, ela não tem essas preocupações que ele ainda vai citar ao longo do capítulo. Então você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Que a situação, seja ela qual for, a específica ou a geral, ela vai trazer situações para você. Nossa primeira filha morreu com 3 dias de nascida. Eu não teria essa situação se eu fosse solteiro. E vivendo de acordo com a graça de Deus. Tem gente que arruma filho fora do casamento, né? Quer dizer, erra 2 vezes, arruma 2 preocupações, dobra esse problema todo que Paulo está mencionando aqui. Mas eu não teria. 3 dias de nascido. Um cara com 21 anos, tendo que dizer para a esposa, nossa filha morreu. E tinha que ser eu. Eu não ia permitir que ninguém fizesse isso. É uma imagem que não sai da sua cabeça. Paulo está dizendo, eu queria poupar vocês dessas coisas. De todas essas lutas. Então, se você vai casar, está planejando casamento, pense nisso, porque é isso que você está abraçando. Um casal viajou para a sua lua de mel. Eles iam para Paris. O voo era o 447. Eles nunca chegaram lá. A cabeça deles, os sonhos. Eu me lembro do dia do meu casamento. Nós pegamos um fusquinha de carona para o interior do Rio de Janeiro. Mas podia ter acontecido alguma coisa. Né? A BR-101 do Rio de Janeiro a Casimiro de Abreu era mão dupla. Você já foi para aqueles lados mais recentemente? Hoje tem lá, né? Via Lagos, aquele... Não, é mão dupla. Sinalização horizontal ruim, sem iluminação nenhuma. Sonhos. Tinha uma lua de mel maravilhosa. Você acha que aquele casal que estava a bordo daquele avião não pensava exatamente a mesma coisa? Vamos começar a nossa vida na cidade mais romântica do planeta, segundo alguns, pelo menos. Eles não chegaram lá, terminaram no fundo do Oceano Atlântico. O Paulo está dizendo, eu quero poupar vocês dessa preocupação. Pensa, irmão, você vai casar, minha irmã? Tem planejamento de fazer isso? Não, Paulo diz, não é errado não, mas pensa, mede as coisas, porque às vezes só a paixão. Ai, vai ser maravilhoso. O dia do casamento, a festa do casamento, o que eu vou fazer? Vem aquela preocupação tão excessiva que eu tenho que geralmente dizer para as noivas assim, se você não curtir seu casamento, não valeu nada esse negócio. Era melhor casar no cartório e usar o dinheiro para outra coisa. Se você vai ser daquela que chega lá depois, não lembro nada que aconteceu no meu casamento, e vai depender de fotografia, de filmagem, gente, você não entendeu o negócio do que é uma cerimônia de casamento. Mas não pode ser só isso que ocupa a cabeça. Há muitas coisas que vão acontecer. Não se preocupa, não, casa, sustento, essas coisas vêm, né? Elas têm que vir junto, elas são empurradas e não tem jeito de você evitá-las, mas haverá outras coisas. O teólogo Benjamin B. Warfield, na sua lua de mel, foi para a Europa. Sua esposa foi atingida por um raio. Nunca mais foi a mesma. Mesmo assim, o Warfield se tornou teólogo, pastor, presidente de seminário, escritor, e tinha que dividir o tempo com os cuidados de sua esposa. Na lua de mel. Quem vai imaginar um negócio desse? Quantas pessoas são atingidas realmente por um raio? Paulo diz, olha, não abandone seu cônjuge durante a aflição. Ele continua, mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. E esse é o terceiro ponto, o terceiro ensino, quer dizer, a solução para o tempo, para tudo que acontece nesse período de tempo, está na eternidade, irmãos. Não está no tempo. A solução está na eternidade. Como disse C.S. Lewis, ou escreveu certa vez, ele disse, aqueles que têm a cabeça no céu são os que se tornam mais relevantes para essa vida aqui.
Não, eles não estão fora da realidade, eles estão dentro da realidade, porque eles sabem aquilo que Paulo vai dizer no final desse trecho: a aparência desse mundo passa. A aparência passa. A solução para o tempo está na eternidade. Se o referencial for a eternidade, como que vai acontecer essa solução? Paulo, a seguir, cita 5 situações necessárias que acontecem com quase todo cristão. Quase todo cristão tem isso aqui. Casamento, situações de tristeza, de alegria, as posses que nós temos e os prazeres, o uso que fazemos desse mundo. A eternidade deveria adoçar a nossa tristeza. O termo não é meu, não. Peguei de um comentário, eu achei muito interessante. As nossas tristezas são adoçadas, irmão, não é porque ela vai passar em algum momento, porque depois dela vai ter outra. Você foi curado da doença hoje. Lembra, Lázaro não está vivo. Você não pode ir lá para onde for em Jerusalém. Cadê Lázaro? Jesus ressuscitou, mas o cara morreu depois. Eu não sei de quê. Foi atropelado por um carro de boi. Uma doença. Lázaro, ressuscitado por Cristo, morreu. Depois de uma tristeza virá outra situação. Se não é com você, será com alguém que você ama, será com alguém perto de você, será com o grupo ao qual você pertence. As situações já elas virão. A eternidade, porém, deveria adoçar essa tristeza. Uma das coisas mais gloriosas que há no ministério pastoral é você realizar o funeral de um crente verdadeiro. Que coisa boa. Com toda a tristeza, com toda a dor, com toda a situação, é paradoxal que você está ali olhando para aquela pessoa espertinho, já está lá aproveitando. É por isso que uma das coisas que eu sempre digo é, se você perguntar para ele ou para ela, pudesse perguntar agora, escuta, você pode ser ressuscitado, pode ser ressuscitada. Não me chama de volta, não. Eu não vou nem para a mesa de centro espírita. Não vou aparecer, não. Uma das grandes tolices da reencarnação, ou dessa ideia, é justamente que ela elimina a eternidade, transformando a eternidade num ciclo vicioso de existência pecaminosa. Não, o crente ele tem o céu, ele tem a presença de Cristo, ele vai dizer, eu não quero voltar, não. A eternidade deveria conter a nossa alegria dentro dessa realidade, porque toda alegria aqui é relativa. Mesmo quando você está alegre porque seus pecados foram perdoados, um pecado leva você de novo à tristeza, e aquela alegria forma um contraste terrível. Mas não é disso que eu quero falar daquelas alegrias legítimas que nós temos com as coisas deste mundo. A alegria do nascimento de um filho, de uma criança. A alegria de uma roda de amigos. E aqui me permita citar C.S. Lewis de novo. Ele dizia que poucas coisas eram mais prazerosas do que um grupo de amigos, do que a risada de um grupo de amigos reunidos. Eu tenho tido a bênção de experimentar isso. Que coisa boa. A nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos. Nós falhamos uns com os outros, mesmo com nossos melhores amigos. E ainda assim, Deus permite amizades verdadeiras e riso. Mas se nós colocarmos a nossa confiança nisso, nós estaremos dando a solução errada para os problemas do pecado. A eternidade é que faz a gente pensar, essa reunião aqui um dia nunca vai acabar. Aquele grupo de amigos se crentes nunca vai se separar. Eu me lembro da palavra do reverendo Heber Campos. Há um casal que perdeu, como nós perdemos, o filho logo depois de nascido. E ele foi lá e perguntou como eles estavam superando, mas ele disse assim, um dia, não hoje, uma grande multidão reunida, vai chegar uma moça, era uma menina também, vai chegar uma moça, vai bater no ombro de você e vai dizer, pai, mãe, sou eu. Se você não tiver eternidade na mente, irmão, você perde tudo isso e você vai tentar solucionar as coisas daqui com
respostas daqui, você vai tentar preservar a alegria, e vai aparecer aquelas pessoas que querem preservar a juventude, botando botox, fazendo operação plástica, ficando cada vez mais deformadas. Não deforme a alegria. Renda graças ao Senhor pelo que você recebe, mas dizendo sempre, a minha morada está no céu. Paulo diz, o tempo se abrevia. Pensa bem, o tempo se abrevia. O tempo é curto. Para aquele casal que pegou aquele voo, foi muito curto o tempo de casamento deles. A eternidade deveria nos dar controle sobre as nossas posses. Provérbios diz, se as vossas riquezas aumentam, não coloquem nela, não ponhais nela o vosso coração. E não, você não precisa ter muitas coisas, não. Basta que você tenha algumas coisas e às vezes você já diz, não, isso é muito importante. Isso é muito importante para mim. E você coloca o seu coração ali. Um dos lugares mais bonitos que eu conheci foi o castelo de Neuschwanstein, no que hoje é parte da Alemanha. Pertenceu a Luís II. É talvez o lugar mais bonito que eu já tenha visitado. Mais esplendoroso. Por tudo que tem. Um castelo, aquele que serviu de molde para o castelo lá da Disney. Num lugar especial. Anteparo, é uma montanha por trás. À frente uma planície enorme. Seja com chuva, com sol, com neve, sem neve. O lugar é maravilhoso. Um rio corre lá no fundo. Uma ponte alta passa por ali. E o castelo em si também é maravilhoso. Mas foi um lugar mais deprimente também que eu já pisei. Quando você chega na sala do trono, não tem trono. O trono de ouro e marfim encomendado não ficou pronto a tempo, porque Luís II morreu antes. Ele não conseguiu casar-se com a prima com quem ele queria casar-se. Todos estavam em volta dele, desconfiavam dele. Ele começou a construir aquele castelo, que era um lugar que ele conhecia desde pequeno, e ele colocou todas as fichas da sua alegria nas suas posses. Ali, ele morreu, sem nem realmente aproveitar. O castelo tem um teatro só para ele, era só para ele. E tudo mais que você pudesse querer, ali. Ele nunca aproveitou aquilo. A eternidade deveria nos dar controle sobre nossas posses, porque na verdade você não tem nada. Lembra do homem da parábola? Meu campo produziu muito, então agora já sei o que eu vou fazer. Vou destruir os celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores, vou colocar tudo ali, armazenar e vou dizer, alma, come, bebe, se alegra, ri, aproveita. Sua vida está garantida para o futuro. Do céu vem a voz, louco, porque você é louco, se pensa desse jeito. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e aí? Cadê? A eternidade deve nos dar controle e domínio sobre as nossas posses, de modo que nós possamos nos desfazer dela, tão logo a exigência dos ministérios que Deus nos der. Peçam isso. Pastor Ricardo Dena, fundador do Ministério Fiel, ele mandava construir uma casa classe média alta, daquela assim, aí ia para lá. Dali a poucos meses ele dizia, vamos vender isso aqui porque eu preciso investir no ministério. Pegava a irmã Pérola, os dois já com idade, levava para um escritório que a Fiel tinha, antes de ter o prédio que tem hoje. E lá no escritório, a cama, tinha um banheiro, tinha uma mini cozinha, e eles então iam para ali, vendiam aquela casa, pegavam o dinheiro e aplicavam no ministério. E é por isso que esse ministério de fidelidade está aí até hoje, fazendo exatamente a mesma coisa que faz desde o começo. Ele recebeu a misericórdia de ser fiel. E a visão da eternidade lhe dava controle sobre os bens que possuía. Ele não estava interessado naquela ótima, maravilhosa casa. Uma vez ficamos hospedados lá quando eu fui pregar na igreja dele. Ficamos alguns dias lá, hospedados ali. Uma casa confortável, uma casa boa. Ele dizia, vou vender isso aqui porque eu tenho outra coisa para fazer agora. Nenhuma prisão aquilo, não está preso aquilo. É a eternidade que te dá isso. Finalmente, ela deveria relativizar o uso que fazemos do mundo, mesmo dos prazeres legítimos. É abrir mão. É o que Paulo vai argumentar em 1 Coríntios 9. Na verdade, ele está
pondo terreno aqui para duas coisas que ele vai fazer imediatamente. Em 1 Coríntios 8, Paulo vai falar das liberdades cristãs. E ele já está mostrando para a gente aqui, você é escravo de Cristo. Você não tem liberdade de você fazer o que você bem entende. E no capítulo 9, ele vai demonstrar isso na própria vida, quando ele abre mão, inclusive de recursos financeiros, para que o evangelho não seja prejudicado. Então é a eternidade que deveria adoçar a nossa tristeza, conter a nossa alegria, dar controle sobre as nossas posses, relativizar o uso que fazemos do mundo, mesmo das coisas legítimas, e definir o modo como entramos ou não no casamento. Porque se você entrar com a cabeça desse mundo, eu estou me casando porque eu quero ser feliz. Ou então um vira para o outro, eu vou fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Gente, isso é filosofia de Netflix. Quantas vezes você vê isso? Eu vou encontrar a pessoa certa. Ela vai me fazer feliz. Ele vai me fazer feliz. Pergunta a qualquer pessoa casada há mais de 5 anos. Como é que funciona isso? Não é que não haja felicidade ou alegria ali. Mas à medida que o tempo vai passando, infelizmente, só aí é que muitas pessoas começam a perceber que são dois pecadores juntos. Só aí as pessoas começam a perceber que você não pode colocar as suas fichas em nada desse mundo, mesmo um casamento legítimo. Aí o casamento não está muito bem. Infelizmente eu conheço situações assim. Vamos ter um filho. Um filho vai piorar tudo. Vai piorar tudo. Inclusive vai piorar a criança que está chegando. Soluções erradas não são soluções verdadeiras. Por isso Paulo está dizendo, pense. Se Cristo não for o nosso referencial, mesmo as bênçãos de Deus se tornarão demônios e ídolos e funcionarão como miragens. Miragens, sabe aquele negócio do deserto? Que causa o calor e o efeito do sol com a areia. Aquilo que faz com que uma pessoa ande numa direção porque ela viu água, e ela vai e anda quilômetros e perde forças e perde mais líquido até chegar lá e ver que não era nada. E agora está mais perdida do que antes. E essas miragens vão distorcer a nossa noção da eternidade. Se Cristo não for o nosso referencial, as bênçãos de Deus se tornarão demônios e ídolos. E vão funcionar como miragens, nos desviando, distorcendo a ideia, o conceito correto da eternidade. Paulo termina dizendo, a aparência desse mundo passa. Verso 31. A aparência desse mundo passa. Qual é o referencial que nós temos, irmãos? Novamente, a confissão de fé é maravilhosa, né? Jesus! Quem é o rei da sua vida? Jesus! Quem vai dizer outra coisa? Mas às vezes não é. Na prática não é. Na prática são os meus afazeres, o meu trabalho, talvez a minha família, o meu casamento, o meu filho. Pode ser o meu emprego, pode ser o meu ministério. Na prática pode ser o meu divertimento, o meu entretenimento, aquilo que eu quero, né, que eu gosto de fazer. Uma existência cristocêntrica exige, obviamente, que Cristo seja o centro dela. Em tudo que você pensa, em tudo que você decide. Todas as decisões que você toma. Eu sei que a primeira vez que eu citei isso aqui, muita gente deve ter ficado achando muito estranho, quando eu falei que em algumas igrejas, nos Estados Unidos, mas não só lá, as pessoas chegam a se mudar para formar uma nova igreja. Elas pensam assim, vamos nos mudar para aquela parte da cidade. Quê? Espera aí, pastor. Está indo longe demais. Esse negócio de membresia está muito, né? Está um troço meio... Está ficando muito radical. Fala de radicalismo com aquele que disse, se teu olho estiver te mandando para o inferno, arranca o olho. Se teu olho estiver te desviando de Deus, arranca-o.
Se for a mão, corta. Se for o pé, corta. É melhor você entrar no reino sem essas coisas do que tendo o corpo todo inteiro ser lançado nas trevas. Fala de radicalidade com ele. Fala de radicalidade com o apóstolo Paulo, que disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro o ministério que me foi proposto. Que disse quando os irmãos choraram, quando disseram, quando a profecia veio dizendo: olha, vai acontecer isso com esse cara, vai ser preso, vai ser entregue lá, não sei não. Os irmãos choram e falam: por que vocês estão entristecendo meu coração? Eu estou pronto a morrer por isso, porque Ele é vida, Ele é vida. Alguém mais recente do que ele. Alguém mais recente do que ele na história nos deixa um exemplo desse também, e com essa figura eu vou terminar, e a gente continua a segunda parte dessa mensagem, outro domingo, ou na próxima vez. Eu gosto muito da história de Amy Carmichael. Amy Carmichael foi uma garotinha que nasceu no norte da Irlanda, e numa família e numa comunidade onde todo mundo tem olho azul, ela tinha olhos castanhos. É dito que ela, quando pequena, pedia para ter olhos azuis para ficar igual a todo mundo. Só mais tarde, quando ela foi missionária na Índia, é que ela descobriu que os olhos castanhos dela ajudavam com que ela se enturmasse. Essa mulher não parece de fora, essa mulher parece dentro de nós, do nosso meio. Ela nasceu em 1867, morreu com 83 anos, em 1951. Ela era uma pessoa improvável para ser missionária. Ela não tinha aquela formação, teve dificuldade de achar alguém que enviasse, mas finalmente alguém enviou. Ela foi para o Japão, mas ficou muito doente lá, passou 15 meses lá e depois teve que voltar para o Reino Unido. E aí, finalmente, ela percebeu que Deus a direcionava para a Índia. Ela, em 1901, lá na Índia, formou a Dohnavur Fellowship, que existe até hoje. Não sei se ainda hoje preserva todos os valores que Amy Carmichael instituiu em 1901, mas continua existindo até hoje, e cujo objetivo principalmente era resgatar crianças, principalmente meninas, de uma vida de prostituição, a qual elas eram entregues nos templos. A primeira moça que ela salvou, ela foi lá e pegou, a menina fugiu, ela deu guarida, resistiu, uma mulher baixinha, magrinha, resistiu às ameaças dos que queriam que ela voltasse para o templo, ou que ela fosse entregue à família dela, o que significava voltar para o templo de forma indireta, era a mesma coisa. E dali ela começou a salvar uma, salvar outra. Às vezes ela caminhava muitos quilômetros a pé para resgatar uma criança. Mais de 1000 crianças foram resgatadas durante o período de vida dela. Improvável. Mas em 1931 ela sofreu uma queda. E essa queda colocou ela de cama até a sua morte 20 anos depois. Ela voltou então para a Inglaterra. Não, ela não fez nada disso. De uma cama ela continuou dirigindo todo o trabalho, escrevendo os livros que escreveu, os artigos que escrevia. Recusou-se completamente a voltar para o seu país. Doente ali, ela continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu me lembro de uma mensagem que você pregou, dizendo: não existe crente especial. Lembra? Não tem um crente especial. Não tem mesmo. Especial é Jesus. Cristo é especial. É Cristo que faz isso, seja com Paulo, seja com Amy Carmichael. Seja com você. É Cristo que faz essa diferença. Se até a nossa fidelidade é obra da misericórdia dele, é Cristo que faz essa diferença. Uma jovem escreveu para ela perguntando assim: como é a vida missionária? A vida de missionário. E ela respondeu o seguinte: a vida missionária é simplesmente um modo de morrer. Vamos colocar isso em perspectiva? Irmão, uma notícia que eu tenho que dar para você: você está morrendo. Desde o momento que você nasceu. Você não está ficando para semente. Nós começamos a vida já sabendo o que vai acontecer. Se você não for Moisés, não for Elias, ou não for Enoque, obrigado. Não vai não. Vi nenhuma carruagem de fogo te buscar, não, irmão. Não, Deus não vai tomar você para ele assim, não.
Pode até acontecer com alguém aí, Deus sabe o que ele está fazendo, né, o que ele faz, mas que eu saiba esses dois. Ela disse, a vida missionária é simplesmente um modo de morrer. Eu diria, a vida missionária é simplesmente um modo de morrer bem. Era isso que Paulo pensava. Ele dizia, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Cristo tem que ser o nosso referencial, porque só assim a eternidade terá sentido para produzir aqueles efeitos que eu mencionei com relação às problemáticas dos enfrentamentos deste mundo. Que o Senhor nos conceda graça com relação a isso, porque senão nós vamos ficar caminhando no deserto por 40 anos ou mais. Ora querendo voltar para o Egito, ora querendo nos satisfazer com maná, mas tem realmente querendo experimentar o trigo da terra prometida. Cristo tem que ser o referencial da nossa existência. Ou outra coisa qualquer vai ser. E seja lá o que for, será um demônio ou um ídolo. Cristo tem que ser o referencial da nossa existência. Nós vamos terminar orando uma oração puritana. Eu peço que você fique de pé para que façamos essa oração. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Senhor Deus, conheces quão inapto sou para o teu serviço. O meu estado de insensibilidade, minha inabilidade para fazer qualquer coisa para a tua glória, minha angustiante frieza de coração. Sou fraco, ignorante, inútil. Por isso, me detesto e aborreço. Não sei como descobrir o que queres que eu faça, pois me sinto incrivelmente longe de ti e muito pouco provo da tua presença. Fizeste-me arcar com os pecados da minha juventude e com o mortal pecado da minha natureza, de modo que sinto todo o meu pecado e não posso pensar ou agir sem que cada gesto seja pecado. Volta-te novamente com as chuvas da graça conversora a um pobre pecador que abusa do Evangelho. Ajuda a minha alma a suspirar pela santidade, a buscar uma constante devoção a Ti, a perseguir o crescimento na graça de forma abundante a cada dia. Ó Senhor, estou perdido na busca desta bem-aventurança e a ponto de afundar porque me vejo aquém daquilo que desejo. Ajuda-me a suportar um pouco mais, até que o feliz momento da entrega desponte, pois não posso elevar a minha alma a Ti, se a Tua bondade não a trouxer para perto de si. Ajuda-me a não confiar em mim mesmo, a ser vigilante e amável, a fim de que eu não ofenda o meu bendito amigo em pensamento ou ação. Confio e descanso em Ti, necessito de Ti todo o tempo para auxílio e condução. Ó, que todas as minhas inquietações e apreensões possam levar-me à escola de Cristo, tornando-me apto a maior serviço, ao ensinar-me grande lição da humildade. Em nome de Jesus. Amém.